Olha, depois de uma refeição tão gostosa como essa, vamos falar de um assunto extremamente importante. Quando a gente fala em, primeiro, andar de bicicleta ou de moto, a gente fala em educação de um povo, não só de quem anda de bicicleta ou anda de moto, mas quem anda de carro também. Deixa eu apresentar a vocês Felipe Aragonês, que é jornalista, seja bem-vindo. Dr. Lafayette Azevedo Lage, ortopedista, bem-vindo também. E Gerson Silva, que é vice-presidente do Sindicato dos Motoboys de São Paulo, muito bem-vindo. Vamos falar de uma realidade? A gente fez uma matéria justamente resumindo isso que a gente vai abordar aqui. Veja aí. Estar sobre duas rodas não é um perigo em si, mas se aventurar no trânsito da capital paulista de moto ou bicicleta pode transformar o trajeto em um caminho bem arriscado. O choque contra um carro ou um ônibus que chega a pesar 10 toneladas quase sempre é fatal. Embora a cidade conte com 145 quilômetros entre ciclovias, ciclofaixas e rotas de bicicletas, um ciclista morre por semana em São Paulo, segundo dados da Companhia de Engenharia de Tráfego, a CET. Em cima da moto, a velocidade e os riscos são ainda maiores. Em 2010, apesar de terem sido apenas 12% da frota de veículos, os motoqueiros foram 35% das vítimas, com a incrível marca de uma morte por dia na maior cidade do nosso país. A cada acidente envolvendo moto ou bicicleta, ressurge a pergunta: foi fatalidade? Falha dos motoristas ou falta de infraestrutura urbana? Mas infelizmente o número de mortes não tem diminuído a cada dia na cidade de São Paulo, nem com motociclistas, nem com ciclistas. Ou então, as pessoas que ficam gravemente feridas, né, doutor Lafayette, e que têm consequências aí severas para a sua vida toda, né? A vida toda e afeta até a família toda, né? É uma coisa muito séria. Só no ano passado, na capital, foram 500 mortes de acidente de moto e bicicleta e 20 mil internações. 20 mil internações significa 55 pessoas são internadas por dia por causa de algum acidente de moto ou bicicleta. E que ficam afastadas das suas funções muito tempo, aí né? Não tem estatística de quantos acidentes, mas se 20 mil, se houveram 20 mil internações, imagina que deve ser pelo menos 4 vezes mais acidentes para chegar a internar. Então, e essas sequelas ficam às vezes irreversíveis, a pessoa perde uma vida, né? Perde uma vida, compromete a vida de toda uma família, pode ficar um deficiente físico que muitas pessoas cuidando dela, né? E que poucas são as chances dessa pessoa conseguir voltar às suas atividades normais quando o acidente acaba sendo um acidente muito severo. Porque com moto e bicicleta não precisa ser uma grande batida. No caso da Juliana, aqui na Avenida Paulista, o motorista estava a 40, 50 km por hora. Meu pai era ortopedista, né? João Lage foi o primeiro ortopedista do Brasil. Ele nunca deixou, nós somos 5 filhos, nunca deixou a gente ter motocicleta. E eu só fui entender isso quando eu entrei na residência no Hospital das Clínicas. No meu primeiro ano de residência no Hospital das Clínicas, eu realizei 14 amputações de pernas de motoqueiros. Nossa, isso é muito triste. Né? É uma coisa muito séria, porque a fratura da perna é a primeira a acontecer. Uhum. Hoje em dia, né, nós vamos mostrar mais tarde, agora tem capacetes, as pessoas, os capacetes protegem. Então, antigamente, o motoqueiro caía, batia a cabeça e ia óbito. Hoje em dia não, ele fica com a sequela, porque ele não bate, ele bate a cabeça, mas o cérebro continua funcionando, mas tem lesão nervosa, paraplégico, tetraplégico. Acaba sendo muitos problemas. E aí ficam as sequelas, sabe? Eu tenho, da experiência que eu vejo e que a gente vê, que convive no hospital, né, que é o fim da linha no hospital, moto, bicicleta e automóvel, não combina. Mas e quem trabalha Mas com não tem moto? jeito, isso é inevitável, é por isso que nós estamos aqui, né, Kátia? É verdade, mas quem trabalha com moto então, né, Gerson, quer dizer, não tem uma outra saída. Essa São Paulo, ela não tem transporte público adequado para todos, a gente precisa de tudo muito ágil e muitas vezes os motoboys são as únicas saídas para a gente conseguir fazer aquilo que a gente precisa, né? Essa é a realidade. Na realidade, Kátia, é assim. A categoria a gente vem trabalhando muito, né? Se você conversar com qualquer motoboy,
você vai ver que a gente melhorou muito a vida desse pessoal, tá? Porque era um pessoal que estava à mercê da própria sorte. A gente vem diminuindo muito os acidentes com o profissional. Vale ressaltar aí que esses acidentes que acontecem aí, na maioria das vezes, é com o cidadão que usa a moto para ir e vir para o trabalho. Às vezes nem é trabalhando. Porque ele usa, porque o transporte público, né, meu, não aguenta. É ineficiente, e aí ele é obrigado a usar a moto para ir e vir. E não tem aquela experiência com o motoboy que está 12 até às vezes 15 horas em cima de uma moto, ele tem. Se você fizer conversar com algum, fazer uma retrospectiva, há 3 anos atrás, esses meninos que trabalham aí com moto, nem sequer um registro em carteira eles tinham. Deixa eu falar para você rapidinho como que era a vida desses meninos. O cara ia lá, abria uma empresa de motoboy e coloca lá, solta cartão de visita para tudo que é lado. E vai pegando trabalho e vai saindo. Se o telefone do patrão tocasse, ele pegava aquela OS, que chama ordem de serviço, chama OS, ele ia lá correndo, fazia o serviço e voltava. Por isso ele ia correndo para poder fazer esse serviço. Era cerca de 40% dos acidentes em São Paulo era com motoboy. Agora, graças a Deus, com as convenções que a gente elaboramos aí, diminuiu. De cada 100 acidentes em São Paulo, apenas uns 8 ou 9 o resto são com motociclistas, né? Agora, os ciclistas passam maus bocados na nossa cidade. Eu canso de ver ciclista quando eu venho para cá na Doutora Arnaldo, Paulista, eu falo, gente, como consegue andar no meio de ônibus, no meio de carro? Tem um ponto cego que a gente não vê um ciclista, assim como a gente às vezes não vê um motociclista. Para você não tem medo, Felipe? Não, o importante é frisar que a bicicleta, ela está no Código de Trânsito Brasileiro. Mas ninguém respeita, né? Esse por é o isso, problema, então, esse que é o principal problema. Por que tem a morte com o ciclista? Porque o poder público está omisso, a CT, a SP Trans, que são os órgãos que regulamentam, eles fecham os olhos para os ciclistas. Se você perguntar para qualquer um, o que é o artigo 201? O artigo 201 fala que o motorista deve manter uma distância mínima de 1,5 m ao ultrapassar um ciclista. Mas nunca faz isso. Juliana Dias morreu por causa disso, porque o motorista de carro, que primeiro fechou ela, para ela sair da pista que ele acha que é só dele, e depois um outro motorista de ônibus também não manteve essa distância mínima e ela infelizmente caiu, e o outro que vinha por trás a pegou. Márcia Prado, que morreu em 2009, pouco à frente, 100 metros antes, também o motorista não manteve essa distância de 1,5 m. Então, por que tem morte de ciclista na rua em São Paulo e no Brasil? Porque o poder público é omisso, é simples. Isso é uma verdade, mas a gente precisava ter educação, e a educação não é com ciclista, com motociclista, é com todos. Se a gente tenta passar de uma pista a outra, numa grande avenida de São Paulo e dá a seta, esqueça, você não passa, você tem que enfiar a ponta do carro e depois dar a seta. Isso é um absurdo, isso é contra a legislação de trânsito. E a gente não tem ciclovias adequadas. O que falta mesmo é educação e respeito. Se tivesse uma campanha massiva do governo federal, do governo estaduais, da prefeitura, educando os ciclistas, motoristas de carro, ônibus, que a máxima que deve prevalecer no trânsito é o maior proteger o menor. E isso não acontece. Infelizmente, o maior, ele agride o menor. E quem sai perdendo o quê? É o pedestre e os ciclistas, que são os mais frágeis. E a ciclovia, ela não faz parte da solução. Ela faz parte, mas não é a solução, porque você vai segregar. Então, você imagina em São Paulo, que tem 16 mil quilômetros de ruas asfaltadas, você colocar 16 mil quilômetros de ciclovias. Nunca vai acontecer isso. E para você fazer uma ciclovia, você tem que acabar com uma faixa de trânsito. Então, e para isso o trânsito vai multiplicar cada vez mais, né? O ideal seriam sinalizações de compartilhamento. Na Paulista, por exemplo, são coisas que deveriam ser feitas. Diminuir a velocidade, porque são por dia 1.200.000 pedestres e 100 mil carros. Então, por que o carro prevalece em cima do pedestre? Então, você diminui essa velocidade, você tira a faixa de ônibus para a esquerda para não ter esse confronto com o pedestre e sinaliza dizendo que ali passam ciclistas. Foi feita uma pesquisa pela Ciclocidade, que é uma ONG de São Paulo, aqui, que são 733 ciclistas por dia que passam por ali. Então, são mais de 100 por hora. Então, se você colocar uma sinalização dizendo que ali tem ciclista, pinta no solo, é barato, não vai segregar e facilita. Mas aí, eu vou ser sincera com vocês. A gente tem que se unir como sociedade, para a gente conquistar. O que você está dizendo que é um direito de um cidadão, todo cidadão paga seus impostos, como o Dr. Lafayette disse muito bem, para a gente prevenir acidentes, e aí famílias que muitas vezes ficam abandonadas porque aquela pessoa que sustentava a todos, infelizmente fica acamada ou vem a falecer, e a história dos motoboys, que em São Paulo todo mundo acha que motoboy, se é motoboy, pronto, já não vale nada. E aí esse é um outro problema de preconceito contra profissões também. Então a gente tem que abrir espaços como este para a gente poder conversar e buscar a solução, que é a união.
puxa, se eu tenho um carro grande e você está de bicicleta, se você passa, está perto de mim, eu tenho que sair. Se vem um motoqueiro, a minha obrigação é abrir. Se ele não pode transitar entre um carro e outro, isso não é um problema meu. Esse é da legislação, né, doutora Fett? Pois é, você sabe que enquanto nós aguardávamos aqui, estava conversando eu, o Gerson, o Felipe e tal, o Daniel aí, que eles lançaram essa ONG, a Ciclo BR, e aí até riram de mim quando eu falei que o ciclista também tinha que ser habilitado para andar de bicicleta, né? Porque o motorista você tem aula de trânsito, a motocicleta você tem aula de trânsito, que não é suficiente. Quando eu me formei médico, eu tive que fazer 3 anos de residência de ortopedia, uma especialização, para aprender a operar, demorou 10 anos. Que nenhum motorista hoje em dia, ele sai com a carteira de habilitação, ele tem que fazer um curso adicional que chama direção preventiva, né? Para você saber... Mas depois ele esquece disso no outro dia. O próprio motociclista, agora felizmente os motofretistas, eles estão tendo cursos e tal, mas o ciclista, você aprende bicicleta, você é só saber ter equilíbrio, você anda de bicicleta, mas também tem que conhecer as leis. Muitas vezes o ciclista também não obedece, ou anda na contramão, ou só porque a bicicleta anda na calçada. Sim, mas a educação é tudo. Acho que é na escola, de criança. A criança tem que ter aula de ciclismo, de educação de trânsito, para levar para os pais e corrigir o pai que está dirigindo errado, né? É a gente voltar com aquela educação moral e cívica que saiu das escolas, e que aquilo era importantíssimo, no meu ver. O meu direito termina onde começa o do outro. Esteja eu num caminhão, num avião, numa bicicleta, é assim, não é um espaço único para cada um, é um espaço coletivo. E a gente tem que pensar um no outro. Enquanto cada um pensar só em si, a situação vai ficar difícil. Mas se você quiser conhecer um pouco a ONG, que o Felipe Aragonês tem a respeito justamente desse assunto, é www.ciclobr.org.br. Vou passar também o telefone, o site do Sindicato dos Motoboys de São Paulo, que é o www.sindmotosp.com.br, e também o telefone da Ciclovis, que é o 0 operadora 11 3814 1986. Hoje, a gente simplesmente juntou um pouco de tudo que a gente precisa, o ideal de vida. Eu acho que essa é uma oportunidade de a gente começar a refletir e a gente se unir, acima de tudo, motorista, ciclista, médico e motoboy e a Associação dos Motociclistas, para a gente viver em paz e harmonia na nossa cidade, que é o que a gente precisa, né? Viu, Kátia, sabe que, até aproveitando, tem o Coronel Ferraz, que é coronel do Corpo de Bombeiros, ele tem um programa maravilhoso sobre educação de prevenção de acidentes. A vida dele ele dedicou a isso, há 15, 20 anos que ele está dedicando para colocar no currículo escolar para as crianças, prevenção de acidentes que a criança aprende em casa e leva para casa a coisa e não consegue, quer dizer, a coisa mais importante é levar para a escola, ensinar para a escola, educar a escola. E eu queria até convidar vocês para que a gente pudesse abordar com mais tempo até esse assunto, porque esse assunto é muito grande para pouco tempo que infelizmente a gente tem, mas que a gente vai trazer, e aí a gente traz o Coronel para a gente falar efetivamente o que a gente pode prevenção fazer. De acidentes, é isso aí. Verdade. Porque acidentes não acontecem, eles são causados. São causados. Sucesso para vocês, obrigada, e amanhã a gente espera às 2 da tarde. Obrigada pela companhia. E é chato, porque isso acontece, seus amigos duvidaram, quase sempre me tiraram de careta por falar de amor.